processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e consequente destruição dos recursos naturais, como as florestas. Nisso entram em cena as matas ciliares. Mata ciliar é qualquer tipo de cobertura vegetal nativa que fica às margens dos rios, igarapés, lagos e represas. Possui esse nome por ser tão importante para a proteção dos rios e lagos como os cílios são para os olhos. A mata ciliar no rio é como se fosse uma peneira que vai filtrar esse material mais grosso que vem com a chuva e que acaba vindo diretamente para o rio. Quando tem mata ciliar, o rio fica estabilizado por um longo período de tempo. Sem a mata ciliar, esse rio ele vai acabando, desmoronando as suas laterais, os processos erosivos são mais intensos, o alargamento dos canais e, consequentemente, o assoreamento do rio, do fundo do leito do rio, ele é mais intenso. O rio Verruga possui aproximadamente 80 quilômetros de extensão e nasce exatamente aqui na reserva do Poço Escuro. Ele é considerado um dos rios mais poluídos do país e tem mais de 95% da sua mata ciliar totalmente destruída. A ausência de mata ciliar auxilia na degradação do rio e influencia nos níveis de poluição das águas. O rio Verruga ele é um rio que tem uma estrutura natural mista, ou seja, tem uma parte que está em floresta ombrófila densa, ou seja, Mata Atlântica, mas outra parte é um misto de floresta estacional, de caatinga, então você tem essa mixagem de vegetação no entorno do rio Verruga. Tá? A mata ciliar ela é mais para preservar essa estrutura natural do rio e, de certa forma, também impedir que essa sujeira caia no rio. Se a sujeira deixa de cair, de certa forma, ela está diminuindo a quantidade de poluição do rio. O principal fator da degradação da mata ciliar do rio Verruga é o desmatamento desenfreado. E mesmo Vitória da Conquista tendo um Código Municipal do Meio Ambiente criado em 2007, a situação da vegetação ribeirinha do rio não melhora. Segundo o professor Altemar, esse código está defasado, já que o Código Nacional é do ano de 2012. A Vitória da Conquista tem o Código Municipal do Meio Ambiente, só que ele precisa ser revisto, já que o Código Florestal ele foi elaborado em 2012 e o Código do Meio Ambiente de Vitória da Conquista foi em 2007. Então, assim, precisa compatibilizar essas duas leis para poder ajustar as ações de conduta, né, do município. Além do código estar defasado, o governo municipal ainda enfrenta problemas para fiscalizar a poluição do rio, já que existe uma parte do Verruga que está canalizada e não há como fiscalizar neste trecho quem está poluindo as águas com esgoto. Aqui ele está por debaixo da terra, qualquer um pode ligar um cano diretamente a esse canal de drenagem do rio e o rio acaba tendo a poluição que é o que nós estamos vendo agora, já que a cidade tem rede coletora de esgoto, tem tratamento de esgoto. No entanto, o rio está poluído. Se está poluído é porque alguma fonte poluidora está ligada diretamente ao leito do rio. E agora o quadro Dicas, saiba como cuidar do seu jardim neste inverno. Mantenha a frequência de regas é muito importante, mas não regue em excesso. Desta maneira, você evita a proliferação de fungos. Mexa na terra para aumentar sua oxigenação. Esta dica vale para vasos, canteiros e áreas de fácil manejo. Adube o solo com ingredientes orgânicos, substratos, humus de minhoca e esterco bovino. Ao limpar o jardim, retire as folhas mortas e galhos secos. Não faça podas drásticas. Evite podar as espécies que floresçam no inverno para assim não atrapalhar a vinda de folhas novas. A maioria das plantas se adapta ao inverno, mas sofre uma queda brusca de temperatura. Dê preferência aos pinheiros, ciprestes, boca de leão, pois essas espécies se adequam melhor a esta estação. Antes de comprar plantas para a varanda, analise se venta muito no local e quanto tempo a área recebe sol. Ao cortar a grama, retire com vassouras apropriadas os requintes para que esta área possa respirar melhor. Faça a cobertura da grama. Espalhe uma camada simples de terra enriquecida de substrato sobre o gramado e o regue normalmente. Ao fazer a cobertura, evite que haja pisoteio na grama. O gramado precisa ter a menor movimentação possível para aceitar bem a terra. Se possível, fique sem utilizar a área por aproximadamente 15 dias. Desta maneira, você permite que seu jardim se fortaleça e permaneça verde e forte nas próximas estações.
Agora a gente vai a um breve intervalo e volta em instantes falando sobre a tradição de fogueira e também de barracas juninas. Nós voltamos daqui a pouco.